Sejam bem-vindos a PR Treinamento. Meu nome é Paulo Riedo e vamos falar sobre treinamento NR6. EPIs. O que são os EPIs e por que temos que utilizar esses EPIs? Equipamento de proteção individual. EPIs. Segurança e uso de EPIs. Objetivos: propiciar o conhecimento e formas de uso dos EPIs a serem utilizados no processo de trabalho de forma organizada. Então, alguns dos EPIs, nossa área produtiva, alguns exemplos: o capacete, o óculos de proteção, o protetor de ouvido, colete. Dispor de informações estruturadas sobre saúde e segurança do trabalho, a fim de facilitar o processo de integração do novo colaborador. Para dispor esse conceito, nós temos dois laudos. Um chamado de PGR, da NR15, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. O Programa de Gerenciamento de Risco, ele entrou nas empresas agora em 2022 e 2023, conforme o grau de risco da empresa. Ele entrou no lugar do laudo antigo, que era chamado de PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PGR ele é elaborado por uma equipe que vai na empresa todos os anos, e essa empresa faz os monitoramentos dos riscos em cada empresa. E mudou esse nome porque agora ele entra na nova plataforma do e-social eletronicamente. E o outro laudo é o já conhecido Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional, NR7. Então, depois de fazer o PPRA antigo e agora o novo PGR, a empresa faz as verificações dos ruídos e, através das condições de riscos encontrados dentro da empresa, ela vai elaborar quais os exames médicos, vai fazer o controle da saúde ocupacional do trabalhador, em cima dos riscos de cada setor, de cada trabalhador. Equipamento de proteção individual, EPI, são as normas sobre EPIs. Existem as normas externas, que a principal norma brasileira que regulamenta os dispositivos sobre EPI é a Portaria 3214 de 1978, que é a NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego. As internas. As empresas normalmente possuem normas internas que estão em consonância com o pleno atendimento da Portaria 3214 de 1978 e fazem parte do nosso regulamento interno. Então, vocês vão receber um regulamento interno que também precisa de ser verificado, precisa de ser acompanhado dentro da empresa. Equipamento de proteção individual. O que é? Segundo a NR6, o que ela diz sobre os EPIs? A norma 6.1. Para os fins da aplicação desta norma regulamentadora, a NR considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 6.1.1 Entende-se como equipamento conjugado de proteção individual todo aquele composto por vários dispositivos que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde do trabalhador. Dentro dos equipamentos de proteção individual, a 6.1.2 cabe ao empregado. E a 6.1.2.1 cabe ao empregado quanto ao EPI. A. Usar, utilizando-se apenas para a finalidade a que se destina. B. Responsabilizar-se pela guarda e conservação deste EPI. C. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. D. Solicitar a troca dos equipamentos junto ao setor de segurança sempre que necessário. E. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Aqui alguns dos equipamentos de proteção individual, alguns exemplos.
capacete de segurança, óculos de segurança, proteção respiratórias, coletes de sinalização, cremes de proteção, protetores auditivos, luvas de segurança, calçado de segurança. Colaborador, o que você tem que entender é que conforme o programa do PPRA, da NR15, ele vai fazer um levantamento do que dentro da sua atividade de trabalho você vai precisar de utilizar. Às vezes você usa 2, 3 ou 4 tipos de EPIs, conforme esta análise que a empresa faz do PPRA, que ela vai determinar a necessidade da utilização desse EPI. Então não é porque você está dentro da empresa, você tem que usar todos os EPIs. Você vai usar esses EPIs conforme a necessidade da sua atividade. Os equipamentos de proteção individual, o uso correto dos EPIs. A empresa tem que fazer orientações, reorientações, notificações e até advertências. A falta ou omissão no uso correto dos EPIs são passíveis de penalidades. Em caso de primeira ocorrência, o colaborador é comunicado verbalmente e é feita uma anotação de segurança que pode ser realizada pela liderança e equipe de segurança. A mesma é anotada em um prontuário que fica no Recursos Humanos da empresa. Em caso de reincidência, o colaborador passa por uma reorientação de segurança, onde o mesmo passa por um novo treinamento específico e assina documento próprio de ciência da ocorrência. Em caso de nova infração de segurança, o colaborador recebe uma advertência de segurança pela omissão, pela falta de uso deste EPI. Importância do uso de EPIs. A lei diz que a empresa é obrigada a fornecer gratuitamente o equipamento, e assim ela faz. Mas a lei diz também que a empresa deve treinar o empregado e exigir o uso do equipamento. Se o empregado descumprir as determinações da empresa, logo ele pode receber uma punição. Mas vamos deixar uma coisa bem clara: não podemos usar o equipamento para você. Isto é com você e é assim que se deve ser, porque você os tem disponível para a sua proteção. É para garantir a sua integridade e a sua saúde trabalhadora. Vamos agora fazer algumas perguntas, algumas respostas para o melhor entendimento de você, trabalhador, que muitas dúvidas, conforme o setor do seu trabalho, gera sobre o EPI. 1. Em qual setor de trabalho tem a necessidade de usar algum tipo de EPI? No setor em que eu trabalho, será que devo usar algum tipo de EPI? O mesmo é contemplado sua utilização conforme o laudo do PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Como foi falado anteriormente, uma empresa uma vez por ano vai à sua empresa, faz verificações dos riscos do local de trabalho e conforme o risco do seu posto de trabalho, melhor dizendo assim, é determinado o EPI que tem que ser utilizado. 2. Com relação ao seu setor de trabalho, qual o EPI necessário para a minha proteção? Então, quem vai dizer é o laudo do PGR, que vai contemplar o uso para proteger você em suas atividades laborais diárias. Após essa verificação anual do que se encontra de risco para você, trabalhador, é determinado neste laudo, nesse programa de gerenciamento desses riscos, a utilização do EPI correto. 3. Quando devo utilizar um EPI para me proteger? Devemos ressaltar que toda vez que você entrar na sua área fabril da sua empresa, sempre devemos seguir as normas específicas do Programa de Gerenciamento de Risco, o nosso PGR, juntamente com o uso do EPI destinado para o meu setor. Ruído. Devemos observar a utilização do protetor auricular do tipo plug ou concha, conforme o modelo abaixo, quando entramos na área produtiva. Ela já é suficiente para a proteção do trabalhador, que irá ficar pouco tempo na área fabril da empresa. Iremos falar à frente um pouco mais sobre ruídos. Calçado de segurança.
Caso o setor tenha movimento de máquinas e equipamentos no setor, é necessária a utilização de calçados de segurança. Caso não tenha necessidade do calçado de segurança, devemos lembrar que nunca devemos utilizar calçados abertos ou com salto na área produtiva da empresa. Um exemplo, um modelo abaixo. Adornos e roupas. Outra coisa que devemos tomar cuidado ao acessar a área fabril da empresa é o uso de adornos. Exemplo, alianças, anéis, relógios, brincos, crachás, blusas, gravatas, entre outros, pois podemos nos envolver em um acidente de grande complexidade, Então ele pode ser preso num processo produtivo da máquina e a gente se envolver em um acidente. Cabelos soltos. As mulheres com cabelo comprido e solto na área produtiva também correm um risco de acidente, podendo até ser fatal. Então o cabelo pode se prender numa engrenagem, num equipamento e pode até fazer, na pior das hipóteses, um escalpo da pessoa, tomar alguns pontos e um acidente um pouco mais grave. Às vezes pode parecer complicado ter que colocar este ou aquele EPI, porém pare um minuto para pensar no assunto. Quanto tempo leva uma fagulha de uma peça de aço ou pedaço de esmeril para atingir os seus olhos? Apenas uma fração de segundo. Então, pessoal, a partir de hoje, vamos zelar pelo nosso EPI. Vamos usá-lo sistematicamente. Vamos fazer de nosso setor um exemplo para a nossa empresa. E fica aqui a nossa parte inicial do nosso treinamento da NR6 EPIs.